Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Juliana e já fazem mais de 5 anos que eu deixei a igreja LDS Mormons. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre as placas de ouro. É muito interessante porque enquanto eu estava no Brasil, eu aprendi que Joseph Smith traduziu as placas de ouro, né, através do Espírito Santo, pelo poder de Deus, e ele traduzia as placas. Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, no estado de Utah, mas agora eu não moro mais em Utah, eu moro na Califórnia. No estado de Utah, eu comecei a pesquisar coisas sobre a igreja e encontrar vários documentos, né, que mostravam que Joseph Smith não traduziu as placas de ouro, né, por elas próprias. Ele usava um chapéu, que não era parecido com esse, claro, um chapéu. Então, Joseph Smith colocava a cara dentro do chapéu e traduzia as placas. Então eu comecei a pensar, mas se ele precisa colocar a cara no chapéu, por que precisa das placas então? Ele pode colocar a cara no chapéu mesmo, ele podia colocar e ali escrever, né? Porque Deus falava com ele ali pelo chapéu. Então, para que foi escondido de mim isso? Então isso me chamou muita atenção. Eu comecei a procurar informações sobre isso e eu vi que realmente a igreja não falava sobre isso no Brasil. Eu comecei a procurar e fui vendo, até que o profeta falecido Nelson fez um vídeo sobre isso, ele se recusou a colocar a cara dentro do chapéu, assim, ele só pegou assim mais ou menos, sabe? Então, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, né, essa pergunta. Bom, se ele tinha as placas de ouro que ninguém viu e ele traduzia, qual a importância e a relevância dessas placas se ele usava um chapéu para escrever ou traduzir o livro de Mormon? Então, para mim não fazia sentido aquilo, sabe? Ou ele precisava só ter as placas ou o chapéu e não os dois. Então, conforme eu fui estudando, mas eu fui entendendo que era uma coisa muito fantasiosa. E quando a gente vai argumentar uma coisa dessa com mormons, eles sempre vão dizer, mas no Velho Testamento tem histórias bizarras como essa. Só que quando a gente vai estudar no Velho Testamento, é um trabalho arqueológico, de pesquisas, e vai estudar a vida dos profetas, né, do Velho Testamento ou Novo Testamento, no caso. Mas quando a gente vai estudar a vida do profeta Joseph Smith, a gente encontra no background dele no passado histórias como assim, ele roubava cavalos e chegava na casa da família e dizia, eu vou fazer uma mágica que vai aparecer o teu cavalo. Então, o background dele era de pessoa que dava golpe nas pessoas. Então, quando você vai analisar uma história do Velho Testamento ou do Novo Testamento, você não encontra pessoa que dava golpe. Você encontra pessoas que tinham uma vida boa ou uma vida difícil e que Deus falava com ele de alguma forma e levava aquelas pessoas a buscar uma melhoria espiritual. E não vinha de um background assim de muita mentira, de enganação. Também outra coisa importante é que o background dele com relação às mulheres, né? Ele gostava muito de menininhas jovens, tem que ser jovens. Ele não se contentava somente com a esposa dele, ele queria ter outras esposas, a igreja veio e falou sobre isso. Então, são várias coisas, assim, uma coisa ia puxando a outra. Então eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais ir na igreja mormon, porque eu estava sabendo de coisas assim que eu nunca tinha pensado na vida. Parecia que a minha mente, ela tinha sido programada para crer só naquilo e eu não conseguia desvincular. Então, quando eu comecei a descobrir as coisas, não parou mais. Realmente, pergunto a vocês, para que a necessidade das placas se ele tinha um chapéu que ele enfiava a cara? Ou para que o chapéu se ele tinha as placas? Então, sabe quando não faz sentido? Não cola. Então, eu resolvi sair da bolha e dizer que eu não cria mais naquilo. Foi isso que aconteceu. E os estudos me levaram a isso, né? Não foi um processo fácil, gente, porque foi muito dolorido para mim
difícil, dolorido quando eu falo, dolorido na alma, dolorido no corpo, sim, eu tinha horríveis dores, porque eu acreditei naquilo a vida inteira. Então, assim, se você tem dúvida de alguma coisa, você tem que procurar, né? Como eles próprios ensinam, né? Se você tem dúvida, pergunte a Deus. Então, se você tem dúvida, você tem que buscar uma resposta para aquilo. Então, realmente eu encontrei, né? Eu fui procurar e eu encontrei a resposta de que aquilo tudo foi uma coisa criada pela mente de Joseph Smith, que queria de alguma forma dominar aquelas pessoas, e aquelas pessoas queriam também de alguma forma ser dominadas. Entende o que eu quero dizer? No meu ver, a Emma Smith, eu não digo que ela era santa, não, porque ela levava as meninas novinhas para casa, sabendo que ela tinha um marido que era um predador sexual, ela sabia. E mesmo assim ela levava as meninas para dentro de casa, entendeu? É estranho para me pensar sobre isso. Ela era casada com um homem que era insaciável, eu acho, né? Porque ela era louca por ele, eu só posso pensar isso. E essas meninas ela levava, sabia e continuava levando. Então para mim ela tinha culpa no cartório também. Vai ter historiadores que vai dizer que não, mas eu não consegui terminar o livro da Miss Smith. Eu achei ela muito passiva, muito assim, aceitando, muito doentio aquele relacionamento dela com ele. Então, foi isso, gente. Acordei. Ó, realizei que aquilo não era verdade. Só pelo simples fato de eu pensar. Ué, pra que as placas se ele botava a cara no chapéu? Ou pra que o chapéu se ele já tinha as placas? Não faz sentido. Pensa, medita sobre isso. É uma coisa que parece pequena, mas quando a gente tá dentro daquela lavagem cerebral, a gente não consegue raciocinar coisas simples. Entende? Eu espero que isso ajude vocês a entender sobre isso e, né, rever os conceitos de pensar, como pensar, entende?